Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui, né? Hoje vamos fazer correções de alguns exercícios referente à tabela periódica, né? Exercícios esses que estão na apostila de vocês, tá? Vamos começar lá e vamos pegar e tentar resolver todos, né? O que nos der tempo aí, tá bom? Então, assim, nós temos a nossa tabela periódica, né? E lá na página 15 da apostila de vocês tem alguns exercícios referentes à mesma, tá? O primeiro exercício diz assim lá na tabela de vocês: consulta a tabela periódica e classifique os elementos a seguir em representativos ou transição externa, tá? Então vamos ver lá. Então o primeiro elemento que a gente tem lá é o lítio, né? Esse elemento ele é o quê? Um elemento representativo de transição ou é um elemento de transição externa? O que que vocês acham lá? Então veja que eu vou colocando as respostas aqui para ficar mais fácil para vocês pegarem depois e fazer a correção, tá? Então o lítio, ele é um elemento representativo, tá? Então não esqueça, quando vocês olharem a tabela periódica de vocês, vocês vão ver que ele é um elemento representativo, tá bom? Aí nós temos lá o próximo, que é o urânio, né? Urânio, né, um elemento radioativo, né? Ele é o quê? Ele é representativo, transição externa. O que que vocês acham lá? Então, ele é um elemento de transição interna, tá? Então, anotem lá, o urânio é um elemento de transição interna. O ferro, né? O ferro, ele é um metal, né? Então, ele é o quê? Um elemento representativo, transição externa. O que que ele é? É um elemento de transição, né? Ele é um metal, né? Então o ferro está no centro da nossa tabela periódica ali, tá? Aí continuando lá, nós temos lá o radônio, né? O que que o radônio é, né? O que que ele significa ali? Ele está enquadrado em quais dessas três alternativas aí? O radônio, né? Também é um elemento representativo, tá? O mercúrio, né, que é o único metal líquido à temperatura ambiente, né, é uma curiosidade que o mercúrio tem, né, é o nosso único metal líquido à temperatura ambiente, é o mercúrio, né, e ele também é um elemento de transição, ele está no centro da tabela ali, tá? E o nitrogênio, né, que é o nosso gás, né, ele é o quê? Ele é um elemento representativo de transição externa, o que que ele é, né? Ele é representativo, né, ele está lá no cantinho da tabela lá, né, ele também é um elemento representativo, tá? Aí, no exercício 2, né, nós temos lá assim a seguinte questão, né? Com base, né, no elétron mais energético, diferencie um elemento representativo de um elemento de transição, né? Qual que é a diferença de um para o outro, então, né? O que seria um elemento representativo, então, né? Representativo, né? São elementos que possuem elétrons mais energéticos, né? Tipo S ou P, né? Quando a gente faz a nossa distribuição eletrônica lá, você vai notar que os elementos terminados lá, quando você faz lá, e os elementos químicos que terminam em S ou P, eles possuem elétrons mais energéticos, né? Então, isso são os representativos, tá? E o que que seria os de transição, então, né? Os de transição têm seu último elétron subnível D. Então, quando você faz a distribuição eletrônica, seguindo a tabela dele nos polos, você vai ver que quando termina em D, geralmente, a maioria das vezes, né, esse elemento é um elemento de transição, tá? Então, naquela tabela periódica da aula passada, vocês vão ver lá que tem lá, dependendo o local que esse elemento está identificado, né? S, P, F, né, que são os lantanóides, lactanídeos lá embaixo, e assim por diante. Então, isso ajuda bastante a gente na hora de fazer uma distribuição eletrônica, tá? No exercício 3, diz assim, sobre o elemento fósforo, responda, né, as questões abaixo. Primeira, né, por que o símbolo do fósforo é P, né? Bom, a gente viu na primeira aula sobre a tabela periódica que tem alguns elementos químicos, né, que ele não começa com a mesma letra do elemento, né? Porque no caso fósforo teria que ser F, não P. Mas ele deriva do quê? Ele deriva de uma palavra grega, né? Por isso que ele ficou, né? Ficou com o símbolo P, tá? Então ele é derivado do grego fósforo, né? Por isso a inicial P, tá? A letra B pergunta assim: afinal, por que não existe fósforo no palito de fósforo, né? Veja que o fósforo ele é presente na parte externa da caixa de fósforo. Ele não é presente no palito de fósforo.
Mas por quê, né? Veja, porque se você tivesse o fósforo no palito de fósforo, isso aí no transporte, conforme ele for chacoalhando, se movimentando com o atrito, poderia gerar uma combustão, pegar fogo, né? E isso causar um grande incêndio, né? Então veja que tudo é pensado, né? Então por isso que não existe o fósforo no palito de fósforo, e sim na caixinha, né? Quando você risca, você tem um atrito na caixa, e esse fósforo que está presente no lado externo da caixinha faz com que incendeie o palito e pegue fogo, né? E a gente consiga fazer a nossa combustão aí, tá? Ó, porque com o atrito pegaria fogo na caixa, né? E isso faria uma grande lavareda, podendo gerar um grande incêndio, tá? Letra C. Na tabela periódica, o fósforo se encontra abaixo do nitrogênio e ao lado do silício. Com qual, com qual o fósforo apresenta maior semelhança? Com o silício ou com o nitrogênio, né? Bom, ele está em qual família, né? Você tem que olhar lá na família que ele está presente, né? Ele está presente na família lá do nitrogênio, então ele tem mais semelhança com o nitrogênio, ele está no grupo do nitrogênio, né? Então ele tem mais semelhança, né? Com o nitrogênio, pois pertence ao mesmo grupo da tabela. Se ele tem mais semelhança com o nitrogênio, ele pertence à mesma família ali, tá certo? Então é isso, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui. A gente fez algumas correções, né, dos exercícios aí da nossa tabela periódica, para quem não conseguiu fazer na aula anterior. Pode pegar a anotação por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E tentem fazer aqueles exercícios do LA que a gente vai corrigindo nas aulas via Zoom, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, tá? Tchau, tchau.